Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária do dia 11 de maio de 2008. Peço ao Senhor, a senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não façais justiça por vós mesmos, ó caríssimos, mas dai antes lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence fazer justiça, eu é que hei de retribuir, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, pois fazendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem. Obrigado, vereadora. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 4 de maio de 2009. Ata da 13ª sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da primeira legislatura realizada no dia 4 de maio de 2009 às 19 horas. Nas salas das sessões compareceram os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam, Seno Junques e Adilson Deretti. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2009. O presidente colocou a mesma em discussão que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, reapresentação do projeto de lei número 16/2009, que autoriza o município a desapropriar por decreto o imóvel destinado à unidade de saúde na localidade de Santa Maria e da outras providências. O senhor presidente repassou o projeto para análise das comissões permanentes. Quarto, apresentação das indicações. Indicação de número 48/2009, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini, e em discussão única fizeram o uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Adilson Deretti e Rodrigo Praz, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 16/2009 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo, requerimento verbal, de propriedade do vereador Seno Junques. Requereu que fosse colocado o projeto de número 16/2009 em segunda discussão e votação, sendo o requerimento aprovado sem observação. Oitavo, com a concordância dos vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de número 16/2009 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono, palavra livre. Fizeram o uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Seno Junques, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lozzi, Salésio Kilcam, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz e Adilson Deretti. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do requerimento de autoria do vereador Rodrigo Praz. Ao excelentíssimo senhor Adilson Deretti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Requerimento. O vereador que subscreve e apresenta vem, através do presente, requerer que seja autorizada a realização de uma audiência pública com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
com o tema Perspectiva da Agricultura Familiar no Município, tendo as datas e horário a serem definidos pela organização. Nestes termos, pede deferimento. Rodrigo Praz, vereador. Coloco o requerimento em discussão única. Vereador Rodrigo. Então, esse requerimento foi feito, né, solicitando aí a realização de uma audiência pública com o tema ali, a perspectiva da agricultura familiar no município. Sendo que a base do nosso município, então, é a agricultura, então a gente vê a necessidade de se discutir junto a todas as entidades, o MDA, que como a gente já colocou, as entidades cooperativas, sindicatos, Secretaria da Agricultura, o próprio banco, às vezes, né, EPAGRE, para se fazer uma discussão, uma audiência pública, assim, sobre a agricultura familiar, quais são os problemas que os nossos agricultores estão enfrentando, quais são também, além das dificuldades, quais são os programas que existem hoje do governo, quais são as políticas públicas, né, onde é que vai ser levantado, né, todos os benefícios que os agricultores teriam, quais são os direitos e os deveres dos agricultores. Então a gente já entrou em contato aí com o pessoal do MDA, eles estão dispostos a realizar essa audiência pública, eles vêm até o município para estar ajudando, só a Câmara precisa estar aprovando, né, essa audiência pública e está marcando o dia aí, o local, né, com certeza seja realizado na Câmara mesmo, com os agricultores do nosso município para estar fazendo um debate assim, sobre a agricultura. Acho que isso é de grande importância, então a gente pede aí a compreensão e a força dos companheiros vereadores aí para que dê que aprovem esse requerimento e que também que seja realizada essa audiência pública aí, e que com certeza que vai trazer bastante informações e conhecimento aos nossos agricultores do nosso município. Continua em discussão o requerimento do vereador. Vereador Seno. Uma vez que realmente é a função básica fazer informações, eu acho que é de muita importância, porque o nosso agricultor ele precisa cada vez mais ser informado de novas técnicas, novas maneiras, realmente alguns indicativos a respeito da função, eu acho que é muito importante. Da minha parte, sou favorável e aprovo esse requerimento. Continua em discussão o requerimento do vereador Rodrigo. Sobre esse requerimento, vereador, questionar um pouco, nada contra, mas sim a favor, tudo que vem para somar para os nossos agricultores, com certeza, aqui é a base de tudo. Tem que ver também, não sei, o secretário que comentou comigo antes, que tem um custo, ou o pessoal vem gratuitamente para fazer essa explanação aí aos agricultores. Para a realização da explanação, com certeza a gente consegue pessoas, né, do próprio MDA e das entidades aqui do município, da Secretaria, da EPAGRE, do Banco do Brasil, que seria mais uma discussão, não teria custo nenhum para trazer essas pessoas, né? Mas às vezes teria que talvez ter um custo de convidar as pessoas, ou um custo de, às vezes, preparar alguma coisa, talvez um café, às vezes, para os agricultores. Esse talvez seria o custo assim, que a Câmara teria, né? Alguma coisa assim mais nos preparativos, né? Na organização, na parte de organização dessa audiência pública. Com palestrantes, com EPAGRE, essas entidades, não haveria custo, né? Sem problema nenhum, só na parte de organização mesmo. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento. Coloco o requerimento em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 49/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Ente. Indicação de número 49/2009, de 11 de maio de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido ao plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Poder Executivo analise a possibilidade de
contratar mais um médico veterinário para atender no município de Rio do Campo. Justificativa. Tendo em vista que temos apenas uma profissional para atender todo o município e a demanda de atendimento é ampla, impossibilitando que todos os munícipes sejam atendidos de maneira que necessitam. E ainda temos o conhecimento que a veterinária se afastará por um período por problemas de saúde e não teremos um profissional para atender neste eventual acontecimento, sendo necessário para fazer a inspeção municipal e principalmente aos agricultores que não podem permanecer sem um veterinário disponível por um longo período. Marcos Simão Ente, vereador. Coloca a indicação em discussão única. Vereador Marcos. Bom, ali já na justificativa já disse, eu acho que até devia haver possibilidade de contratar um profissional, veterinário ou veterinária, né, para atender o pessoal, porque assim mesmo já vinha muito reclamando que o veterinário não conseguia atender o pessoal todo. Então, mas agora que até pelo problema dos GTA, que tem que tirar tudo ali, a carinha também não está, de vez em quando ela tem que sair também, então o veterinário também, só o veterinário ou a funcionária da carinha que pode fazer isso. Então acho que devia ver com o Poder Executivo, ver se eles conseguiam contratar outro profissional, que até não só por causa que a outra vai ser operada, na verdade, mas assim mesmo também já não conseguia. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador. Vereador Alexandre. Muito bem lembrada essa indicação do nosso colega vereador Marcos. E mais uma vez, né, Marcos, a nossa população aí pagando pela rixa política aí, né, sofrendo pelo descaso aí de não querer contratar o nosso, não digo veterinário, mas o nosso colega Raimundo, né? Então deixando ele de lado aí, a reclamação muito grande, com mais uma vez aí a população pagando de novo com o Banco do Brasil e agora pagando mais uma vez pelo médico veterinário aí, e sofrendo pelo fato aí de mau atendimento que está acontecendo, né? Então, gostaria que seja uma campanha aí democrática, né? E deixe o pessoal aí trabalhar e contrate nosso veterinário aí que sabe fazer o seu trabalho, atendeu muito bem a população aí até hoje e ele vai saber atender o nosso pessoal aí. Continua em discussão a indicação. Eu também vereador acho Carlos. Que é bem-vindo, acho, porque o rebanho é bem grande no campo, talvez não de uma pessoa só, mas todo agricultor ele cria o seu gado, né? Então acho que é muito importante. E só para fazer um comentário, de repente nem seria um veterinário, né, concursado, talvez tivesse, por exemplo, como diz o vereador Alex, o acompanhamento de uma pessoa que tem a prática do dia a dia também, né? Porque às vezes lógico, precisa, em certos casos, uma pessoa formada, né? Mas às vezes uma pessoa que tem a prática no dia a dia, muitas vezes também soluciona o problema com um valor que é muito menos do que talvez um profissional. O vereador, só aqui para contratar qualquer funcionário não pode ser também por causa da inspeção municipal, só pode ser feito com um profissional competente, não pode ser no caso da discriminação, fazer a inspeção municipal. Né? Concordo, sim, na parte de inspeção, né? Mas, por exemplo, se tivesse um outro, às vezes na parte de inspeção o pessoal não daria conta, né? Se tivesse outro para dar auxiliar nos outros trabalhos, né? Colocação, quando? Continua em discussão a indicação. Vereador Salésio. Bom, quanto a esta indicação aí do vereador Marcos, é de muita importância, porque se trata de médico veterinário, então daqui a pouco é uma coisa aqui, outra ali, e ainda tem que fazer a inspeção. Enquanto o vereador Alex colocou do funcionário Raimundo, não é do meu conhecimento, mas
Ele pediu a conta ou ele ganhou a conta? Licença. Ele pediu licença, porque a prefeitura não pode fazer nada. Vereador Sonésio, permite? Me permite? Agora, vereador Sonésio, vai você trabalhar o mês inteiro por R$600 e ter que sustentar a sua família. Mas, você consegue fazer isso? se Trabalhar a semana inteira e ter que sustentar a família, manter a casa, uma água, a luz, o telefone e a comida? Pois é, mas a questão, eu acho que, sei lá, isso ali não leva a nada, né? Não é, como já foi colocado, precisa ser alguém que faça todos os trabalhos, se não contratar, porque ele estava, né, ele atendia muito bem o pessoal, ele entende da área, mas ele não era um médico veterinário, ele era simplesmente um inseminador. Então essas são as minhas colocações. Continua a discussão, a indicação. Vereador Seno. Eu vejo dessa forma, sempre que for para atender a população, acho que é interessante fazer para o vereador Alexandre, que é uma questão de opção. Então, foi ele, o funcionário Raimundo, que pediu licença sem ônus, foi iniciativa dele, e questão de vencimento é questão de opção. É porque acredito que o vereador tem funcionário, também não paga muito mais do que isso. Então, essa é uma questão, acho que não tem nem por que nós estamos discutindo aqui, se foi a opção do funcionário pegar uma licença sem ônus, não vem ao caso, que não devemos estar perdendo tempo com coisa tão pequena, tão insignificante. Nós devemos estar aqui para discutir exatamente aquilo que importa, aquilo que interessa, e não começar a puxar mágoas, porque acho que não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui é exatamente defender o interesse da população. Essas questões acho que têm que ser discutidas a nível pessoal, acho que é muito mais válido, né? Então o importante é dizer que se viável, é claro que nós como vereadores temos que entender o seguinte: nós não podemos sempre trabalhar no sentido de onerar o cofre público, porque nós sabemos que também o município trabalha com muita dificuldade, assim como o Estado também teve uma queda na arrecadação, né, bastante significativa. Pode correr aí e ver as estatísticas a nível de Estado, a queda na arrecadação foi muito grande, a gente está vendo até a suspensão de cursos de professores aí, justamente em função da queda da arrecadação, e assim no município também nós temos as dificuldades, então, no sentido da queda de arrecadação. Então, é difícil, mas se possível, né, vereador Marcos, eu acho que é uma indicação interessante, porque realmente, como eu disse no início, sempre for para beneficiar a população, eu acho que nós temos que ser companheiros. E com relação ao Banco Brasil, devo dizer o seguinte: na época que eu estava junto na administração, depois que foi comentado, caiu a ficha, eu lembrei. Então, o município nós tínhamos pegado na época com uma dificuldade financeira muito grande, em 2005 e 2006, e foi justamente em função dessa questão, dessa grande dificuldade financeira que tinha na época a administração, com uma dívida muito grande. Só aí aquela dívida judiciária foi de 800 e poucos mil, foi um dinheiro assim praticamente jogado ralo abaixo, né? E foi, por aí afora, uma série de dívidas da administração anterior, uma caçamba e uma areta também, que foi começado a pagar em maio de 2005, terminado em maio de 2007, também pago, que foi adquirido em gestão anterior. Enfim, uma série de situações complicadas, e parece que foi isso que levou o prefeito na época a procurar entre essas entidades e tentar fazer a negociação da folha. Então, necessário, era muito importante, 100 mil era muito importante, sim, para que se pudesse realmente gerenciar a situação do município. Então, são algumas situações que realmente a gente tem que levar em consideração, né, porque existem esses entraves. Mas, sem dúvida, da minha parte, vereador Marcos, sou favorável também, se possível, dentro das possibilidades financeiras do município, claro que, como eu disse, respeitando a possibilidade financeira, porque não é só chegar e contratar e depois passa de 54% de folha e não tem mais como fazer. O Tribunal de Contas vem e, sinceramente, não aprova a conta do município, né? Mas, se possível, dentro das tolerâncias financeiras, eu acho que é importante, sim, ter essa pessoa para que se faça esse trabalho. Obrigado. Continua a discussão, a indicação. Vereador Rodrigo. Com relação a essa indicação do vereador Marcos, também sou totalmente favorável, pois vejo a necessidade
de se ter mais um profissional nessa área mesmo, né? A demanda é bastante, é grande mesmo. Agora que tem o problema de saúde da médica veterinária, então tem a questão da inspeção, precisa ter um profissional registrado, né? Que tem o CR, Conselho Regional de Medicina, né? Tem o seu registro, então para que se esteja fazendo esse trabalho, né? E também que se efetivo, né? Não só para esse mês, né? Que esse profissional estaria trabalhando, porque a demanda já, nosso município tem serviço para 2 pessoas tranquilo, né? Para médico veterinário, então também a gente é favorável aí. E com relação ao Raimundo, né, também, né, ele era um prático, ele não tem nenhum estudo, né, tipo assim, estudo superior nessa área. Se ele estava lá por R$600, certo, ele fez um concurso que ele aceitou, né, é o que os outros inseminadores estão ganhando, então foi uma opção dele sair ou não, e não iria resolver hoje, né, para fazer a inspeção no município, né, o Raimundo estando ou não estando, para fazer o trabalho aí, a inspeção municipal, né? E também o médico veterinário, assim, ele assume todas as responsabilidades, né? Os atos que ele está fazendo, né? Por isso que o profissional é reconhecido. Então a gente é favorável aí também a contratação, né? Desse novo médico veterinário. Continua a discussão, a indicação. Vereadora Fátima. Com certeza é uma boa indicação, mas assim só quero lembrar, como colocou aqui o vereador Antônio Carlos, com relação a ter outra pessoa que de repente auxilie, só lembrar então que a gente conta também com a ajuda, até está presente, faz presente aqui o senhor José Miller, não tem formação acadêmica, mas sempre que solicitado está indo ajudar o pessoal, ele tem um amplo conhecimento nessa área, então assim só lembrar os senhores, né? E com certeza eu acho que há de se ver se a folha comporta mais uma escala de pagamento de um outro veterinário, né? Eu acho que tudo tem que se ver, tem que se analisar. Mas, se possível for, com certeza sou a favor. Continua a discussão, a indicação. Coloque a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 50/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henke. Indicação de número 50/2009, de 11 de maio de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Deretti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pedem que sejam tomadas as devidas providências para que seja feita a abertura de uma estrada no final da rua Almirante Tamandaré, sendo cerca de 40 metros na propriedade do senhor Luiz Bogo. Justificativa. É necessário fazer a abertura desse trecho de estrada para dar continuidade à rua visando o crescimento do município, sendo que o proprietário irá abrir novos chãos neste ponto, dando oportunidade de que novas residências se instalem no local. Marcos Simão Henke, vereador. Coloca a indicação em discussão única. Vereador Marcos. Com essa indicação eu até pedi para mandar para o executivo, porque o proprietário lá até pediu para mim dar uma força, que ele até, além de fazer outro chão, ele também tem que mudar a entrada que vai para a casa dele. Então daí tem um pedacinho, trecho curto, eu acho que o presidente até conhece, é no final da rua ali, que desce para a grota ali. Então é cerca de uns 40 metros, eu não medi lá, mas é cerca de uns 40 metros. Eu acho que até pouco serviço vai dar para fazer essa rua. Então, se possível, fosse para dar uma forcinha lá. Muito obrigado. Continua a discussão, a indicação do vereador Marcos. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado.
Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 51/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henke. Indicação de número 51/2009, de 11 de maio de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em Rio do Canto, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja vista a possibilidade de fazer o patrulhamento e cascalhamento na rua José Oliano, sendo cerca de 150 metros. Justificativa. Levando em consideração que nesse local se encontra instalado o matadouro do supermercado Oliano, que colabora com o desenvolvimento do município, sendo que este trecho é uma subida, dificultando ainda mais o acesso dos veículos, principalmente em dias de chuvas. Marcos Simão Henke, vereador. Coloca a indicação em discussão única. Vereador Marcos. Ali a maior parte já conhece, tá? Onde que é o matador, então tem aquele muro meio forte. Até foram, depois que eu fiz a indicação quinta-feira, então até a patrola já foi lá e deu uma patroladinha, mas não colocaram pedra. Então, até hoje, com seco, foi o irou dele lá, subir e não conseguiu, porque daí soltaram o bar e não... Então, pudesse dar uma forcinha para eles colocar, diz o secretário que vão colocar uma pedra fina, mas... Então, se pudesse dar uma forcinha para colocar uma pedra em cima. Coloca a indicação em discussão. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 52/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henke. Indicação de número 52/2009, de 11 de maio de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Canto, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja vista a possibilidade de fazer o patrulhamento na rua Lino Pereira e o cascalhamento no restante da rua, sendo cerca de 700 metros até a propriedade do senhor Valmor de Maté. Justificativa. Tendo em vista que esse trecho ainda não há cascalho e existem dificuldades de acesso dos moradores, principalmente em dias de chuvas. Marcos Simão Henke, vereador. Coloque a indicação em discussão única. Vereador Marcos. Bom, ali não sei se é de conhecimento de todos, mas é uma rua que foi aberta há pouco tempo. E colocasse pelo menos um pouco de cascalho, porque depois parece que vai ser reabrida outra rua, mas até reabrir, então já foi de muda, me parece que dia de muda hoje. Lá no final da rua dá uns 700 metros do muro para lá, então lá para o outro lado da grota. Eu acho que até merecia um cascalho, nem que fosse colocar um pouco de cascalho até que reabrisse o resto da rua depois. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador. É só para reforçar, né, vereador Marcos? Para mim também nós conversando antes, é de conhecimento, eu nem sabia que existia um morador, né? A gente comentou agora, que é no loteamento novo, né? Por fim, lá tem um morador. Nem sabia que tinha lá no fundo. Mas então, se tem e está com dificuldade, com certeza a gente vai levar isso à administração. Coloque a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. Convite. O secretário municipal de esporte convida os nobres vereadores para participarem e prestigiarem da abertura do terceiro Jogos Escolares de Rio do Campo, que acontecerá nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2009, no módulo esportivo, a partir das 8h30. Certo de vossas presenças, atenciosamente, Reni Hermínio Rezende, secretário municipal de Esporte e Lazer. Prefeitura Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. Ofício ADM 134/09, Rio do Campo, 29
de abril de 2009. Senhor Presidente, venho através deste encaminhar a esta Casa Legislativa o balancete mensal de março do exercício de 2009 da Prefeitura e Fundo de Saúde, os quais são compostos dos anexos mensais exigidos por lei, além dos extratos bancários, diário contábil, relatório de empenhos emitidos, cópia das notas de empenhos, subempenhos, despesas extras, restos e ordens de pagamento. Ao ansejo, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Rio do Campo, 7 de maio de 2009. Ofício número 12/2009. Ilustríssimos senhores vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Senhores vereadores, vimos pelo presente comunicar que segue relatório quadro demonstrativo da situação, problema atendida pelas conselheiras tutelares e números de atendimentos, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, conforme quadro anexo. Sendo só o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção que se digne dispensar-nos. Atenciosamente, Maria Marli Gomes, Presidente do Conselho. Ordem do dia. Inscrita na secretaria dessa casa para fazer uso da palavra, a senhora Karine Vinharsky Costa, assistente social do município. Relatar então aí às pessoas e aos vereadores o assunto que já tinha comentado aqui nessa casa, que é a respeito de casas populares e a Caixa Econômica. Seria isso, né? Então, faz favor, Karine. Boa noite a todos. Bem, na verdade, assim, a gente não tem nada muito certo ainda. É nesse sentido que eu venho aqui conversar com vocês, até para vocês, vereadores, ajudarem a Prefeitura a estar passando para a comunidade o que a gente tem e o que a gente ainda vai ter com relação à habitação, tá? Vocês devem estar escutando na mídia, principalmente na TV, o Ministério divulgando acerca desse programa Minha Casa Minha Vida. É o que mais se fala no momento. Então, assim, com respeito a esse programa, a gente não tem ainda uma posição concreta para estar passando para vocês, porque a executora do programa, em parceria com o governo federal, que é a Caixa Econômica Federal, não nos passou nada por escrito, nem orientação via telefone, que a gente também está ligando, buscando informações para estar passando para o pessoal. Hoje, conversando com a responsável lá pela habitação da Caixa Econômica de Rio do Sul, o que ela nos colocou assim de mais concreto é uma futura reunião que vai acontecer no dia 20 de maio, não tem ainda horário, mas os municípios estão sendo chamados para estar passando informações acerca desse programa e de outras linhas de crédito que a Caixa Econômica também oferece. Então, assim, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dentro do manual que já chegou para a Prefeitura, que a gente já está olhando, desde o lançamento, que foi dia 27 de março, a princípio o Rio do Campo não se encaixaria, tá? Espera-se que tenham algumas mudanças com relação ao público-alvo. Mas hoje, de acordo com o que diz no manual, seriam contemplados somente os municípios acima de 100 mil habitantes. Em alguns casos, 50 mil habitantes, mais municípios que tiveram envolvimento com catástrofes, a exemplo, o que aconteceu em novembro do ano passado, as enchentes. Então, de repente, assim, até municípios menores se encaixariam se tiver envolvimento com o acontecido no novembro do ano passado. Existe perspectiva de subsídios para municípios menores, no caso o Rio do Campo, mas terão critérios, terão requisitos que a gente ainda desconhece, até a própria Caixa Econômica desconhece, não soube passar para a gente hoje. E então, assim, eu acredito que a partir do dia 20 de maio, depois dessa reunião, desse treinamento,
a gente pode ter um pouco mais de informação para vocês e para a população em geral, tá? O que a Prefeitura vem fazendo é, desde o início do ano, um pré-cadastro, porque nem chega a ser um cadastramento, mas as famílias que chegam com interesse em algum tipo de habitação, seja em terreno próprio, ou coletivo, ou até mesmo reforma, a gente está pegando o nome dessas famílias, fazendo um pré-cadastro só com como é que se diz, uma estrutura, pegando a estrutura básica da família, a sua necessidade, o número de pessoas, como que funciona a renda dessa família, se ela tem ou não tem o terreno, e o seu interesse, se é construção, reforma, né, urbano ou rural, é o que a gente está fazendo no momento. E para depois do dia 20, de repente, a gente vai ter uma resposta mais concreta para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, dentro do meu conhecimento, eu estou disposta a estar respondendo. Karine, é sempre bem-vinda, né, nas explicações. Assim, então, tu já clareou, porque na realidade a gente é abordado no dia a dia e as pessoas querem saber, né, aquele questionamento das casas populares que a televisão, a mídia mostra no dia a dia. Né, então, tu nos colocou que seriam municípios acima de 100 mil habitantes, seria, né, até menos, conforme o caso. Mas assim, hoje, só questionando, quanto que tu acha, quantas famílias hoje pendentes em Rio do Campo que necessitaria de casa hoje? Tá. O meu cadastro hoje tem 159 famílias. Desde fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu comecei a estar divulgando isso, que se as famílias tivessem interesse, poderiam estar dando nome. Então, até hoje, a gente tem 159 famílias. É claro que isso está envolvendo todas as necessidades. Reforma, tem alguns casos de reforma, porque é um cadastro múltiplo, né? Eu estou acatando todas as necessidades. Então, entre essas 159 pessoas, tem pessoas com interesse em reforma, pessoas com interesse em construção em terreno próprio, seja rural e urbano, das duas formas, e muitos casos de pessoas com interesse em construção e pessoas que não têm o terreno e nem condições de estar adquirindo o terreno. Então, eu acredito assim, que o maior foco, e enquanto assistente social também daria preferência para esses casos, né, daquelas que não têm o terreno e têm a necessidade da moradia, e nem formas de conseguir, porque alguns casos até tem aquele que, eu não tenho, mas o pai cederia o terreno para eu construir. Principalmente na questão rural, né? Porque na questão rural é simples de você conseguir. O pai tem um terreno e dá um pedacinho lá para o filho construir, fica mais fácil. Agora, já no urbano é complicado, né? Quem não tem o terreno, é bem mais difícil para conseguir o terreno aqui no urbano. Então, eu acredito que esse seria o principal foco. Como você falou, está meio agendado, então para o dia 20 de maio, a questão de uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica, onde vai relatar ao município uma procedência então, de modelos de casas, o valor X que se paga, seria mais ou menos isso? Eles nos prometeram a questão de esclarecimentos acerca do Minha Casa Minha Vida, para a gente ou ter perspectivas maiores ou descartar de vez para o nosso município, né? E as outras linhas de crédito que a Caixa Econômica oferece. Então, até simulações, eles vão estar ensinando a gente a fazer simulações na página da Caixa, linhas de créditos bem facilitadas para as pessoas de baixa renda. Então, a reunião vai tratar disso. Senhores vereadores, tem algum questionamento? Alguma pergunta para fazer? Só não sei se eu devia tocar nesse assunto aqui das casas que já foram construídas. Não sei se o presidente me permite só... Ótimo que tocou. Só para saber porque... pode estar esclarecendo assim. Então, já é de conhecimento dos vereadores... Até para saber se vai vir logo esse resto do dinheiro, que tem gente cobrando muito, né? Já vai estar, né? A mim também. Então, assim, é de conhecimento dos vereadores, existem 10 casas em construção no município, não em parceria com a Caixa Econômica, e sim com a Coab, né? Foi uma forma diferente. Então, no ano passado iniciou,
Hoje eu fiquei sabendo, eram 3, hoje eu fiquei sabendo que já são 4 conclusões, casos que estão prontas. A princípio, só foi depositado a primeira parcela dessas casas, que é 3.000 e alguma coisa, agora não me perguntem exato o valor, porque eu não vou saber dizer, mas a primeira parcela ela foi depositada. São estágios, né? Na medida que a família vai vencendo os estágios, ela vai, teoricamente, recebendo as parcelas. O que aconteceu? Tivemos as 3 conclusões, hoje já são 4, foram realizadas as medições pelo engenheiro. Vale destacar que tivemos um contratempo em virtude do desligamento do Alexei, que era o outro engenheiro. Ele teve alguns problemas, primeiro de saúde, depois ele pediu a exoneração da prefeitura, e isso atrasou um pouco as medições. Mas foram feitas pelo novo engenheiro, foram mandadas. A nossa parte, que fazia a parte da prefeitura, o que fala da engenharia e da parte social, que também tem uma documentação que sou eu que preencho e envio, isso está vencido há mais de mês, sabe? Eu não lembro certo a data da correspondência que a gente enviou, mas foram feitas as medições e já de automático foi enviada essa documentação para a Coab. Desde então eu estou cobrando a parte financeira da Coab, ligando toda semana, perguntando acerca do depósito. Num primeiro momento, o valor já estava sendo creditado nas contas. Passou uma semana, não caiu, ligamos de novo. Aí veio a informação de que a Coab, a parte financeira da Coab, estava em dívida com alguma prestação de conta com o governo federal. E isso atrasou a captação de recursos do governo federal para o Estado. Por consequência, o Estado não pôde repassar para os municípios. A pessoa com quem eu sempre converso na Coab, que é o Josué, me garantiu que estariam resolvendo isso e, de automático, estando resolvida essa pendência, o dinheiro estaria sendo depositado nas contas. Só que está tardando bastante. A gente, na semana passada, liguei. Hoje, primeiro dia da semana, não fiz a ligação ainda, mas mais tardar amanhã eu vou estar ligando de novo, porque a gente está sendo bem incomodativo, assim, nesse sentido, até para ver se acelera. Só que ainda não temos a boa notícia. O depósito ainda não foi feito. Já está empenhado o valor, é 25.000 e alguns reais, que é o total que vai vir para o município. Só que, infelizmente, assim, uma data provável do depósito a gente não tem. Infelizmente. Obrigado, só para esclarecer um pouco. Uma pergunta, Karina. Assim, que eu não entendo muito dessa parte aí das Coab e coisa, mas se, por exemplo, o município tivesse um terreno com terraplanagem, esgoto, energia, não seria mais fácil para conseguir essas casas ou não? Da época que fomos contemplados com essas 10 unidades, poderia ser construído de forma coletiva, seria possível. Só que a nossa dificuldade na época era não ter o terreno regularizado para construir. Porque sendo da prefeitura, tem que ser um terreno regularizado, com escritura, né? E a nossa dificuldade foi essa. Então optamos pelas unidades isoladas. Tínhamos algumas pessoas já pré-cadastradas que se encaixavam dentro dos critérios, possuíam os terrenos, então, para não perder o recurso, a gente optou por essa forma. Tínhamos um grande público para a questão rural, só que as 10 unidades elas vieram já rotuladas, tinham que ser no perímetro urbano, não poderia ser feito no rural, o que seria até mais fácil, porque tinham mais pessoas cadastradas e com uma facilidade maior de conseguir os terrenos. Então, por isso que não foi feito dessa época. Mas não é, como é que se diz, não é facilitador de conseguir o recurso. Ele veio e a gente poderia estar fazendo a opção, ou isolada ou coletiva. Mas eu acho que pela demanda que tem no município, cento e pouca família, né? Acho que teria que se pensar em arranjar um terreno, né? Legalizar ele, fazer terraplanagem, esgoto, energia, porque eu acho que a demanda é muito grande. Eu acho que a necessidade a gente se vê, né? Tem muitas famílias aí que realmente necessitam. Eu acho que no passado já foi feito. Talvez foi criticado, era pequena, não sei o que, mas ao menos foi feito. Então eu acho que está na hora de se pensar em fazer uma nova Coab, alguma coisa assim, para todo o campo, porque a demanda é bastante grande, a gente é cobrado e a gente vê que tem necessidade, né? Então, colocação minha. Mais algum questionamento, vereador Luciano? Eu gostaria de pedir para a assistência social
Com relação àquelas 159 famílias, você tem um levantamento de quantas são do perímetro urbano e quantas são do perímetro rural? Não, eu não fiz essa tabulação, até porque, como a gente não tem perspectiva certa do que vamos receber, né? Então, conforme o recurso que a gente receber, a gente vai estar contabilizando essas famílias. Mas eu posso dizer para vocês que é bem meio a meio. Bem meio a meio. E também vale ressaltar assim, que a gente tem 159 famílias que deram um nome, mas tem casos de famílias que acham que tem casa, tá? E que não vão lá dar o nome. E a gente tem isso mais ou menos registrado. Vocês conhecem o Morro Servidão, né? Vocês sabem os canteiros da prefeitura, eu acho que vale a pena a gente estar grifando. Então, ali são famílias que acham que tem casa, mas que, na verdade, a gente vai lá fazer visita e ver que seriam, assim, as primeiras a serem contempladas com alguma questão de habitação, para melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Então, 159 ainda eu deixo mais essa abertura para vocês pensar que a nossa necessidade municipal é bem maior. Só, Karina, um questionamento. A questão dessas 10 casas últimas, quem que faz a fiscalização? Seria o engenheiro ou você tem uma competência junto da fiscalização dessas casas? A questão do material? Porque, assim, só fico indagando essa questão porque a gente está aí para fiscalizar e veio até a mim uma pessoa, relatou que tem uma casa dessa que foi feita, que dá o esquadramento dela dá uma diferença de uma folha de eternite em cima. Então tem que ver esse questionamento, quem está, porque se vem a verba, então tem que ter um questionamento, tem alguém que tem que acompanhar isso também. Né? Não estou falando que seja você, mas se é um engenheiro que assina, eu acho que pelo menos uma visita, de que forma que está acontecendo isso, se o material é suficiente para garantir que pelo menos seja coberta a casa, se é R$3.000 que você colocou aí. Então eu acho que talvez esteja faltando um pouco mais nesse lado. Você colocou que o engenheiro foi embora e tal, mas eu não sei quem está respondendo por isso nesse momento. Tem um engenheiro, se eu não me engano o nome dele é James, agora não lembro direito, mas se eu não me engano é o James. Ele está fazendo o acompanhamento, no vencimento de uma etapa ou na conclusão de uma obra, ele é solicitado, a família vai, então, está solicitando a presença dele na obra, ou em qualquer momento que a família julgue necessário, tá? De repente, o pedreiro teve uma dúvida, a família teve uma dúvida. Se o engenheiro for solicitado, ele tem a obrigação de estar acompanhando a obra. E no momento da medição, ele vai seguir os parâmetros da planta, tá? Ele vai seguir os parâmetros da planta e ele vai fazer o memorial descritivo da obra, de acordo com os conhecimentos que cabe a ele. Também não vou entrar nessa discussão. Chegando isso lá, também são tiradas fotos das casas, são enviadas junto com as medições. Se a Coab julgar que não está de acordo com a planta, ou que tem algum problema na estrutura, que isso pode estar causando algum dano para a família, não é liberada a próxima parcela. Tá, eu entendi. Mas quem garante para essa pessoa que ela vai ter uma casa também, né? Se ela já está numa altura, né, esperando a segunda etapa, e se depois a Caixa não aprova, vai morar na mesma, porque não tem, vão fazer outra, ninguém faz, né? Já é um questionamento desde já ser acompanhado, né? Na verdade, assim, a capacidade disso, a competência disso é do engenheiro. Não compete a mim. Mais algumas perguntas, vereadores? Então a gente agradece aí a Karine, né, a assistência social do município, e que quando a gente solicita que sempre nos compareça e com suas explicações, porque não é só a nós que você está levando essas explicações, mas assim a nossa sociedade em Rio do Campo. Nosso muito obrigado. Obrigada. Inscrito na secretaria desta casa para fazer uso da palavra o senhor Mário Blasio, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Também o senhor Mário vai salientar aí o assunto, né, questão do FPE, né, do nosso município, né, as despesas contraídas e o que a gente não está conseguindo. Então o senhor Mário aí vai fazer um breve relatório. Fica à vontade aí, senhor Mário. Boa noite, então. Ilustre presidente, senhor Abilton, vice-presidente da Fátima, o Rodrigo, secretário, os demais vereadores, o pessoal que está nos assistindo aqui, né?
depois de mais ou menos 20 anos, que foi a tribuna, há 20 anos atrás eu era vereador na época, né? Então, depois de 20 anos passados que agora subi aqui pela primeira vez. A gente assumir a secretaria de gabinete, de chefe de gabinete, há mais ou menos um mês, e a minha missão ali foi corte de despesa. A administração preocupada com essa crise mundial que está se abalando no mundo, no país, no Estado, e agora chegou aqui ao município também, né? Então a queda da receita vem bruscamente, cada mês vem diminuindo, né? E a administração preocupada para manter os serviços essenciais, principalmente, a gente vem tomando alguma medida para poder tocar barco para frente e não chegar a uma altura, no meio do ano, tem que parar tudo, né? Tem municípios aqui, municípios vizinhos, que estão... Municípios vizinhos aqui que estão tomando medidas mais bruscas que nós inicialmente vamos tomar. Tem algum parando 2 dias por semana, outros parando 3 dias por semana, alguns fazendo meio turno, outros parando obras que já estão iniciadas. E nós, como temos aqui no campo uma série de obras iniciadas, né, que tem que também dar a contrapartida. Nesse último ano foi feito também uma série de aquisições, máquinas, caminhões, áreas, e essas aquisições, todas elas têm que ter a contrapartida que o município tem que fazer. Aí, eu vou falar aí para vocês algum número, assim, mas tem uma série de números, mas para vocês não vai interessar, o que interessa mesmo é a queda da receita, né? Nesses primeiros 4 meses do ano, então houve uma queda mais ou menos de 36,2%. E a Cristância que vive, o município sobrevive praticamente 98% da receita do FPM e do ICMS, né? Então, isso é uma situação bem complicada para tocar projetos políticos para frente, né, de administração. E a queda da receita, a previsão da queda da receita para até no final do ano é de R$1.106.275. A previsão que se tem, se continuar assim no país, então nós vamos chegar numa queda de R$1.106.275. Então você pode ver que a preocupação da administração, dos próprios vereadores também, com muito conhecimento, a preocupação é grande. Porque a previsão que tinha, né, para trabalhar com o pé no chão, era contando com esse dinheiro, que era a previsão que era para a Constituição arrecadar. Então, com essa queda, a administração é obrigada a tomar alguma medida que não se sabe ainda como até no final do ano. A primeira, o prefeito adotou, até foi baixado o decreto hoje, né? A partir do dia 18, que é segunda-feira que vem, vamos trabalhar com meio turno. Vamos trabalhar das 12h30 até as 6h30 da tarde. As outras épocas era trabalhado no período da manhã, mas como a Secretaria Regional, os bancos, a FOR, praticamente todo o Estado funciona só à tarde, a administração achou viável também adotar no período da tarde. Fica mais fácil de correspondência, de entrar em contato com o secretarismo do Estado depois, né? E daí para frente, a gente não sabe quais medidas vão ser tomadas para contenção de gastos. Vai separar obras, vai separar. Agora nós temos o início do calçamento da Rua 15, que é aquela parte do asfalto, da Rua Tiradentes, tem que ser feita uma rede de esgoto com alto custo, né? Uma devolução que vai ser feita essa semana, e essa parte ali é feita com recurso próprio. Então ela vai ser um
contrapartida, nós temos as três estações que foi comprado, já tem uma parte paga, né? Mas só que foi paga esse ano, R$229.900. Tem a contrapartida das duas escaladeiras que veio, está trabalhando, ali já está a metade paga, metade ainda falta pagar, de R$82.000. Daí tem a contrapartida do ginásio esporte, que está em fase de conclusão, que agora dentro de poucos dias também vai ser tomada a reta final para concluir, né? Que é mais R$80.000. Tem a contrapartida da construção da prefeitura, que é R$141.405 também, que a prefeitura tem que ajudar, né? Que é a contrapartida. O asfaltamento das ruas, 59 mil. E os veículos da saúde, foi comprado dois ali, que um foi comprado com recurso próprio, né? E é em torno de R$32.000. Então, dentro dessa projeção, assim, não cai a receita, não teria nenhum problema na hora de pagar tudo certinho, tocar o projeto para frente, sem ter que parar nenhuma obra, sem ter que tomar nenhuma decisão, não pode despesa. Faz o exercício dessa queda. Então, de início, a prefeitura tomou a iniciativa de adotar um plano único, né? A maioria dos municípios da região do Campanha Mar está adotando essa medida, com exceção de alguns que estão parando 2 dias ou 3 dias, né? Mas nós achamos que a família única vai ser mais viável, né? O povo ocupa a administração 2 dias, não é só 2 dias de semana. De início, a ideia que eu tinha para passar para vocês, eu ainda estou pouco tempo na secretaria, ainda não tenho muito conhecimento. A minha preocupação no começo foi levantar esses dados, né? Porque eu já sabia o importe da receita. Então, só para você ter ideia, a previsão, se continuar como está indo, tem a previsão aqui projetada, o corte até no final do ano é de R$1.106.277. Então, há uma preocupação grande por parte da administração, e a administração achou por bem trazer a conhecimento dos seus vereadores, para que vocês saibam como está ocorrendo. E se houver alguma mudança, nós temos muita esperança de melhora, assim que tiver alguma visita de nós, a gente está disposto a ver de novo, passar para vocês esclarecer. Obrigado, seu Mário, pelas explicações. Vocês sentiram a dificuldade, talvez, do município, né, em dar procedência aos seus trabalhos. Mas deixo aqui um questionamento aos vereadores, ao seu Mário, se tiver alguma pergunta. Uma ênfase, seu vereador Marcos. Só uma pergunta, mas daí o negócio da saúde continua de manhã também, não, só à tarde, né? Tem que continuar, eu acho, né? Tem algumas secretarias que a gente passou hoje para eles a medida, né, o decreto. Então, a área da saúde vai ter que ter plantão para atender a população. Porque geralmente é de manhã que eles vão para Florianópolis. O maquinário da agricultura vai continuar trabalhando normal? As duas retas vai trabalhar no horário Normal. só não puxa para cá e vai ter que ser duas vezes. As retas ficam no decreto. E mesmo porque vai ser, se ela trabalhar das 11h30 até as 6h30, vai dar muito pouco
Mas essas metas aí que os colonos estão pagando combustível, elas não podiam continuar no horário normal? Porque o funcionário não está pagando igual. Mais algum questionamento aos vereadores? Seu Mário, então aí a casa agradece, né, pela participação e pelos esclarecimentos. E é lógico, né, a gente torce aí que nosso governo federal também olhe pelos municípios, né, porque é um agravame muito sério, porque na realidade, né, ele já foi em rede nacional e eu escutei a que ele disse que ele ia liberar esse dinheiro, né, para os nossos municípios, né. Com certeza, falar é fácil, talvez a tramitação dele também não consegue, porque ele também tem deputados, né, que precisam de liberação de voto, mas com certeza ele já deve estar percebendo que os municípios estão se quebrando, né, e com certeza aqui é a força para que dê continuidade. Esperamos que o governo federal tome uma decisão quanto mais rápida para que dê continuidade aos trabalhos aí, porque não é só para o município que está quebrando, é a sociedade no todo, é o nosso povo brasileiro que está pagando caro por isso, porque os seus impostos são cobrados igual. Obrigado, senhor Mário. Deixo a palavra livre para os senhores vereadores. Vereador Rodrigo. Quero aqui cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Adilson, o vice-presidente, a vereadora Fátima e também os demais companheiros vereadores. Também cumprimentar as pessoas que vieram aqui assistir a nossa sessão. Veio até essa tribuna, né, a gente agradecer aos vereadores aqui pelo apoio aí à realização da audiência pública, como a gente tinha comentado no requerimento aí, que é trazer informações aos nossos agricultores, onde é que uma audiência dessa vai esclarecer muitas questões para os nossos agricultores. Acho que isso é importante, porque é um município essencialmente agrícola aí, a gente depende basicamente da agricultura, então é importante aí estar buscando gente, e às vezes não é é um custo mínimo aí de organização aí que a gente não possa realizar um evento desse aqui no nosso município para trazer informações para os nossos agricultores. Também quero comentar aqui que a gente hoje teve a reunião com o pessoal do Banco do Brasil aí, vamos ver se resolve os problemas aí da fila ali, que todo mundo está reclamando, então assim a princípio ela assumiu um compromisso aí assumiu um compromisso de estar resolvendo parte dos problemas aí, de ter que pessoas ficar uma hora, às vezes até mais de uma hora na fila à espera do atendimento. Então ele assumiu um compromisso aí de ver, de tentar melhorar o atendimento, tentar melhorar algumas questões dentro do banco. Então, acho assim importante, vamos aguardar, ver o resultado, se tiver resultado, caso contrário, né, deveremos tomar algumas atitudes, né, porque é bem complicada a situação que se mantém no banco também, né. Foi comentado na sessão passada também nessa casa aqui, a questão do lixo, né, da limpeza da nossa cidade aqui, o recolhimento do lixo, a reciclagem, né, desse material. Então, durante a semana passada, eu fui até a cidade de Vitor Meirelles, onde que eu fui lá, conheci o sistema de tratamento deles lá, que é um exemplo, né, um exemplo mesmo, que a Prefeitura de Vitor Meirelles pode dar para a região, esse destino correto do lixo, né, a questão da reciclagem, a questão
conscientização das pessoas, já o lixo já sendo separado dentro da casa, né? Então, é todo o trabalho, né, que é feito. Acho muito importante o trabalho que eles estão realizando lá no município de Vítor Meireles, e acho assim, o nosso município deveria de trabalhar assim parecido, né, com o trabalho que vem feito lá. Então eles têm assessoramento de uma empresa de Rio do Sul ali, que faz toda a parte de conscientização junto às escolas, às comunidades, realizando reuniões e tal. No final a gente pensar, tem que pagar um pouco para assessoramento, mas o que está acontecendo lá sai barato, comparar o que está acontecendo aqui no nosso município. Então é importante se estar trabalhando, né, às vezes alguma questão aí de conscientização para as pessoas também, e tentar melhorar o local lá e a forma de se trabalhar. Então a gente pretende aí, na próxima sessão, estar apresentando um projeto de lei sobre limpeza pública. É um projeto de lei que nós, vereadores, podemos entrar com a iniciativa, pois ele não mexe no orçamento da prefeitura. Então, provavelmente, aí na próxima semana, a gente quer tentar entrar com esse projeto. Lógico que tem que passar pelas comissões, passar por todo o trâmite legal, mas vamos ver se já conseguimos apresentar esse projeto, que a gente conseguiu aí, para estar discutindo, né, essa questão da limpeza pública, todo o destino correto aí do material, do lixo aí da nossa cidade. Então, a gente até pede a participação das pessoas aí, se às vezes nós conseguimos botar esse projeto na próxima sessão, para também depois, mais para frente, às vezes sugerir, dar sugestões, ideias, para às vezes tem coisas que tem que ser ajustadas ou modificadas, mas a nossa intenção é ver se na próxima sessão já conseguimos colocar, dependendo das análises das comissões também, né? Tem que ser bem analisado. Então a gente está querendo fazer esse trabalho acontecer, não só fazer o trabalho de lá ver como é que está, nós temos que partir para ação também, né? Porque ver e nós deixar como é que está, e se nós não partir para ação também não adianta. Então é a iniciativa aí que nós, vereadores, devemos tomar. Outra coisa que eu quero comentar aqui na tribuna hoje é a questão do Código Ambiental catarinense, que foi aprovado pelos nossos deputados. Teve um grupo de deputados que queria melhorias, queria algo a mais no Código Ambiental. É importante já a aprovação desse Código Ambiental para os nossos agricultores, e a principal motivo, às vezes, pela abstenção do Partido dos Trabalhadores na votação foi a compensação ambiental. Então, não ficou muito claro, né, no Código Ambiental que os agricultores estariam recebendo por aquilo que ele protege. Então agora o deputado Dirceu Dresch lançou um abaixo-assinado exigindo do governo do estado a compensação ambiental, o estudo, né, que se fosse feito. Então esse abaixo-assinado já se encontra no Sindicato Rural, né? Se algumas pessoas querem participar, tá lá. Provavelmente na próxima sessão vão estar trazendo cópia desse abaixo-assinado, então alguns vereadores querem ajudar, para nós realmente conseguir uma compensação ambiental, porque eu sempre venho comentando, cada R$1 investido na proteção, nós vamos economizar R$7 no tratamento da água do nosso município. Então, a importância de nós exigir agora do governo do estado é a compensação. Se cria um fundo, aquele trabalho que já vinha sendo feito, né, criar um fundo para que o agricultor receba por aquela área que ele está protegendo, porque dentro da cidade nós não vamos mais conseguir proteger, é muito difícil. Então, se proteger na agricultura, se o agricultor não paga a conta sozinho, né? Então essa é a ideia aí, né, do deputado Dirceu Dresch, que é o único deputado agricultor de Santa Catarina, e ele está lutando aí para a agricultura familiar, né, essa compensação ambiental aí por aqueles agricultores que estejam protegendo, né, as nascentes, as beiras de rios, que o agricultor receba alguma indenização por isso também. Então, só quem quiser participar, abaixo-assinado se encontra no sindicato, os vereadores aí, se quiserem ajudar, a semana que vem a gente traz o abaixo-assinado também, e eu também tenho algumas cópias aí para nós estar recolhendo suas assinaturas e encaminhar até aos sindicatos que estão fazendo, que a FETRAC Sul está fazendo esse movimento aí. Então seria isso, a gente agradece a presença das pessoas que vieram nos acompanhar e convidar que sempre venha assistir aos trabalhos aqui na casa. Continua a palavra livre, vereador Marcos. Boa noite ao presidente e aos demais participantes da mesa e os novos vereadores, o pessoal que nos assiste.
só vim aqui a tribuna agradecer a votação do vereador da comunicação. Então, e agradecer também a palavra do Mário e da Karine, que era esclarecer a causa ali. Então, estamos do Banco do Brasil. A partir da semana que vem, prometeu então 2 funcionários para atender, ajudar a atender ali. Então, daí, depois nós vamos ver se melhorar, senão nós vamos fazer um ofício, mandar para mais longe. Né? Então, muito obrigado e volte semana que vem de novo. Tem discussão aqui vai ser de novo. Muito obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Salésio. Também venho aqui nesta tribuna cumprimentar o presidente desta casa, o senhor Augusto Peretti, demais componentes da mesa, a todos os vereadores e o pessoal que nos assiste. Senhor presidente, a gente já conversou no outro dia, né, sobre as regras. Né? Então eu venho aqui solicitar que seja mandado um ofício ao secretário da Agricultura, né, para que o pessoal está pedindo, né, informações aonde não tem água, se tem prioridade, não tem, então para a gente poder colocar isso para as pessoas. E também venho aqui nessa tribuna dar meus parabéns a todas as mães pela passagem do seu dia, né? Nós temos aqui também a vereadora Fátima, que merece parabéns de todas as mães, né? Porque são as nossas companheiras do dia a dia, né? E hoje nós estamos aqui graças ao sacrifício de cada uma delas. Então são essas minhas palavras e muito obrigado a todos. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Antônio Carlos. Meu boa noite ao presidente, em nome dele, os demais vereadores e o pessoal que nos assiste. Eu venho aqui nessa tribuna fazer um pedido até aos novos colegas vereadores aqui que eu estive hoje falando com o presidente, com o prefeito, desculpa. E, então existe um convênio com a FASC, que eu já falei nessa casa aqui, né, presidente? Então o prefeito também acha que é importante, ele vai conversar com uma pessoa que tenha conhecimento para fazer esse convênio, que a agricultura possa explorar os seus 15 metros de lenha nativa, né? E os seus 20 cúbicos de madeira para a reforma de uma casa ou de uma construção que por lei pode tirar, né? Desde que seja as regras, né? Tem que ter um técnico para fazer o projetinho, né? E aí o prefeito tem que desligar alguém para assinar, né? Então ele vai ver a possibilidade, já chamou o país lá no gabinete, né? Que eu acho que isso é importante. Lógico que vai ter um monte de critério para tomar, mas eu acho que é importante porque ao menos o agricultor vai poder tirar aqueles metros de lenha, por exemplo, como na Rua Azul, ano passado, o cara estava tirando uma tobatada de lenha em Bracatinga, foi denunciado e o cara foi notificado, né? Então acho que isso é importante, tem que saber aonde, como fazer, né? Não sou a favor de matar tudo, mas acho que o agricultor também tem que sobreviver, né? Nós temos agricultor, a base do nosso município é a agricultura, nós temos que fazer alguma coisa pela agricultura. E assim também, né, presidente? Foi muito criticado a nossa regional, né? Mas foi pedido e está começando a fazer a roçada, né? Da BR, ali acho que os amigos puderam ver. Então acho que logo tem que se pedir para se ganhar, né? Quem não chora não mama, né? Mas da mesma forma eu gostaria de ser atendido também na dedicação que eu fiz, né? Eu também até escutei, né? Não dentro da casa, né? Pessoas fora falaram que se não pode roçar uma vez de estrada, que faz a secretaria. Então agora hoje você não pode botar 3 cargas de pedra numa estrada onde tem 7, 8 agricultores que não ocupam para tirar a lavoura de milho. Então vamos fechar a prefeitura também? Não, acho que nós temos que botar essa pedra, né? Então é um pedido que eu faço. Eu acho que nós temos aqui para discutir, para correr atrás, buscar, ser parceiro, mas então, em ambas partes. Nós lá, por exemplo, eu hoje sou oposição, o pessoal do Colo de Milho, acho que tem que cobrar a administração também, né? Então, só que eu falei com o secretário, que não ia votar, mas hoje fui, falei com o prefeito vai tomar providência, eu acho que cabe a nós
Né? O vereador também, por exemplo, aqui, se o agricultor for só a pessoa para dar na porteira, concordo, né? É uma estrada que tem 8 famílias que dependem, tem um morador no final da pipa, né? 3 cargos de pedra, as máquinas já estavam lá, não custa tanto assim, né? Então acho que é uma cobrança que a gente faz também, né? Como a secretaria nós vamos cobrar, eu como sou conselheiro e faço parte da secretaria também, então acho que vem aqui no desabafar, acho que tem que também, né? Então foi cobrado, fizemos, foi feito, estamos fazendo, né? E vai ser feito muito mais, porque acho que todos os convênios que foi pedido, projeto que foi pedido para a secretaria, né? Saiu, né? Vocês estão aí, vocês sabem, né? Muitas coisas que veio através da secretaria também, né? E eu estou lá, vou defender, no momento que puder, se eu faz parte, né? Vamos defender, vamos buscar. Só que são as coisas que a gente faz, por exemplo, o Marcos fez um monte de educação hoje em dia, tomara deixa que foi defendido, né? Seria importante, acho que é importante isso, né? Então eu pensei que de repente acho que o vereador, ele é cobrado, mas eu fico contente quando ele faz uma indicação e ele é atendido, né? Então daí a gente pode trabalhar em base de parceria, de repente pode fazer as críticas, pode ter um diálogo, né? Mas se for atendido, né? Então acho que isso é muito importante. Então essa é a minha colocação que eu queria fazer. E também um comentário a respeito das casas, né? Que a gente não tem muita prática, não entendo muita carinha estava aí. Eu acho que é a hora, não sei como, porque o seu Mário esteve explicando, né? A dificuldade é grande também, mas tem que pensar, eu acho, em adquirir um terreno, né? A prefeitura, não sei como, de repente procurar até deputado, o governo do estado, sei lá como, mas porque o Rio do Campo acho que está precisando de mais uma Coab, nem que essa hora foi criticada, porque criticaram com caixinha de abelha, outra hora com caixinha de fósforo, mas era pequenininha, mas serviu e está servindo a muita gente, né? Então acho que se fizesse mais uma Coab que naquela do Rio do Campo, mesmo que fosse pequenininha. Era importante, porque se o cara está ganhando só um salário mínimo, se ele tiver que pagar aluguel, é bem claro. Se tiver uma casinha pequenininha, com aquele salário que está pagando aluguel, pode começar a construir do lado. Então acho que é importante, nós temos que pensar, porque é dificultoso. Eu conversei com a família, eles ganham R$400 por mês e tem que pagar aluguel. É bem complicado. Era essa a minha colocação. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereadora Fátima. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o senhor vereador Adilson Derrete, cumprimentando ele e os demais colegas, a todas as pessoas que fazem aqui presente. Eu tenho aqui vamos dizer assim, 2 pedidos ou 2 indicações verbais para deixar ao presidente, gostaria que ele passasse ao prefeito. A primeira seria o seguinte, nem seria, vamos dizer assim, endereçada, né, dirigida ao prefeito, mas sim à Casan. Quero unir forças aqui ao vereador Celiu para reforçar o pedido de colocação da rede de água na localidade da Serrinha, que está bem complicada a situação lá. O pessoal, devido à estiagem, está praticamente quase sem água, tendo que lavar a roupa, algumas pessoas até no rio, que não tem água para lavar suas roupas. Então, assim, eu quero unir forças aqui com o vereador Luceno. Gostaria que fosse endereçada, né, dirigida à Casan, esse pedido, que fosse aceita a indicação do vereador, para que a gente pudesse estar ajudando as pessoas daquela localidade. Uma outra coisa, assim, que eu gostaria que o presidente levasse ao conhecimento do prefeito é com relação ao imposto cobrado aos ambulantes. Existe uma lei, eu até tenho uma cópia aqui dessa lei, que diz o seguinte, que os ambulantes que saem todo dia na estrada, vendendo suas coisas, pagam por dia, deveriam pagar por dia 5 UFMs, né? É a Unidade Fiscal Municipal. Essa UFM é cotada do valor de R$1,95. Então, assim, eu só estou pondo esse assunto aqui porque eu acho assim a lei justa, acho muito justo ser cobrado esse valor, só que assim, eu acho que de repente deveria ser vista, não sei se uma emenda ou, né, o que seria mais cabível para isso, assim como que eu posso dizer, as condições de cada ambulante. Vamos dizer assim, o ambulante que vive dentro de Rio do Campo deveria ter, por certo, um certo desconto. Porque eu tenho um caso, um exemplo de uma mulher que é sozinha, tem 2 filhos para criar. Ela vende pastel, acho que a maioria de vocês conhecem, eu só vou pôr o caso dela, que é a Rita Rafael. Então, assim, ela não tem emprego fixo, ela vive das
suas vendas. Ela sai só na praça, vamos dizer assim, no centro, para fazer a venda desses pastéis. E ela, durante o mês todo, ela arrecada mais ou menos uns R$200. Se ela for pagar o imposto, como está na lei, como tem que ser cobrado, certinho, diário, isso daria um montante, no final do mês, de R$243. Então, assim, ela vai ter que pagar mais do que ela arrecada. E esses R$200, ela ainda tem que tirar a despesa dela. Tipo, ela compra o pastel pronto, simplesmente frita e sai vender, né? Então, assim, sem condições dela trabalhar. Justo que seja cobrado imposto, mas eu acho assim que se tem que abrir uma exceção para certos casos. Ela é uma trabalhadora, ela está tentando sustentar a família, está tentando alimentar as filhas. Então, assim, vamos dar condições para essas pessoas trabalharem. Todos os comércios pagam imposto, né, tem direito à venda e tal, mas, assim, vamos valorizar o nosso povo. Seja cobrado um preço maior, então, para os ambulantes que vêm de fora, saem de cidade em cidade, que vêm e tiram o dinheiro do nosso povo aqui e não pagam imposto. Isso eu acho justo ser cobrado um pouco mais. Mas as pessoas, o nosso povo aqui, vamos valorizar o que a gente tem aqui. Vamos cobrar um pouco menos, vamos dar condições para eles trabalharem, para eles terem uma vida digna. Eu acho assim que isso não é tão impossível assim. Eu acho que isso teria condições da gente estar revendo essa lei, não sei de que forma, estudar uma forma, né? Mas eu deixo aqui o meu pedido, que o presidente possa levar isso ao prefeito, para a gente estar estudando junto alguma coisa e estar valorizando o nosso povo aqui. Só me cede uma partidinha desse negócio de cobrar imposto, vendedor ambulante. Quando eu era vereador na outra época, já sempre batalhava. Então eu fui me informar esse dia com o Cardoso, e realmente eles têm que ter mudado essa lei, porque tem muita coisa que um cobra demais, outro cobra pouco. Então, e sobre a água da Casan da Serrinha, eu também estive conversando com o funcionário da Casan. Eles que precisam botar um motor, parece que é de perto da ponte, para jogar água para lá, porque tem lugar que parece que vai ficar muito fraca a água, né? Então eles têm que batalhar sobre a Casan, mandando ofício, será para... Vamos reforçar o ofício, então, a Casan, para que seja feito isso. Obrigada a todos. Continua a palavra livre. Vereador Alex. Boa noite, presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, pessoal que está nos assistindo. Eu só venho fazer um comunicado aí com os colegas já fizeram do Banco do Brasil, que está aí disponibilizando 2 funcionários para nós a partir de semana que vem, para ver se acaba aí com o nosso condicionamento do banco. Eu venho também fazer um comentário aqui. O nosso vereador Seno fez aí, da dívida passada aí. Lembrando quem vive de passado é museu, né, vereador? A gente está aqui hoje para batalhar no dia a dia, trabalhar, fazer o que tem hoje aqui para fazer daqui para frente e deixar o que tem lá para trás para os pessoal que fizeram errado eles pagar. Também hoje a gente já está pagando um preço alto aí com o Banco do Brasil aí, que a gente sentiu aí, que foi pelo fato da venda aí da folha de pagamento, que a prefeitura vendeu a folha de pagamento para a Caixa, né, com R$100 mil, que o vereador sempre foi vendido para ajudar na quitação das dívidas. Não sei se ajudou a quitar as dívidas, R$100 mil resolve a situação aí das dívidas anteriores. Mas hoje quem está pagando o preço muito caro aí é a população, né, o comércio, os colonos, nós todos aí, os comerciantes, pelo fato disso aí, né. Parabenizar o Zeca aí também, que está presente aí, como diz a Fátima, um profissional aí no ramo da veterinária, que está substituindo aí o Raimundo, né? Substituindo, mas tenho certeza também que o nosso nobre colega aí não trabalha por R$600 aí, né? Tenho certeza que não trabalha, né? E a respeito dos meus funcionários, eu não pago R$600, eu pago 500. E tomara que Deus me dê força para mim botar mais 50 funcionários e pagar R$500 por mês. Tomara que Ele me dê, e eu vou trabalhar e batalhar para mim poder pagar mais 20 funcionários R$500 por mês. Ao contrário de muitas famílias que eu conheço até hoje que não tem uma empresa,
para entregar um funcionário só. Vive nas costas do Estado, vive nas costas da Prefeitura e muito pouco traz para o município. Né? Então, que Deus me dê força para mim botar mais 20 funcionários para pagar 500. Certo? Muito obrigado, seria isso. Continua a palavra ali, os vereadores. Vereador Seno. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Nilson Nevete. Cumprimento também os membros da mesa principal, bem como meus colegas vereadores e o pessoal que nos assiste. Acho que é importante que esse povo que está conosco aí acompanhando, então, o dia a dia das nossas sessões, para realmente saber o que acontece, o que se passa nessa casa. Então, em primeiro momento, eu gostaria de dizer ao senhor vereador Alex também que, na verdade, não se tem presente sem passado. Então, o passado, ele é a sustentação do presente. Isso a nível de Brasil, a nível de mundo, a nível de Estado, a nível de município, enfim. Então, de qualquer forma, não se pode dizer isso. É que nem você vai subir uma escada, você não pode desprezar os degraus que você já passou. Você não vai chegar lá em cima sem passar por todos eles. Né? Então, quer dizer, sempre existe uma base de sustentação que dá a explicação daquilo que nós somos hoje. Então, isso realmente é uma verdade. Outra coisa, temos que valorizar aos poucos. Não vou dizer 100 mil não ajuda? Ajuda muito. Se eu disser assim, se eu for um administrador público, se for um prefeito da cidade, eu disser que 100 mil não ajuda, não devo nem administrar a cidade. Quer dizer que isso é pouco para o município? Muito pelo contrário. Para o município, eu como secretário de Educação, que já passei pelo Executivo, a cada 10 reais é importante. É a soma de pequenos valores é que se consegue endireitar o município e fazer com que ele volte, que ele se desenvolva. Então é valorizando os pequenos valores, dando importância aos pequenos valores. A minha ideologia é totalmente diferente da sua, vereador, me desculpe as minhas colocações, né? Mas eu sou de valorizar aos poucos, não só na vida pública, mas também na vida particular, privada. O indivíduo só vai para frente quando ele sabe valorizar a cada real. Aí sim, é a soma dos poucos que nós chegamos ao resultado significante. Então, muito interessante. A opção, então, do funcionário citado anteriormente é dele. E quero pedir a Deus que o prefeito consiga empregar 50, 100 pessoas ganhando 600 reais. Parabéns, prefeito, se consiga fazer isso. Porque o nosso município precisa, sim, precisa de empregadores. Sem a menor dúvida. Então, tomara que ele consiga fazer isso. E eu gostaria também de aqui citar e dizer, a respeito da nossa conversa anterior com o gerente do Banco do Brasil. Foi uma indicação verbal minha, na sessão passada, segunda-feira passada, pedi ao seu presidente, quero aproveitar aqui para agradecer ao seu presidente por esse ofício mandado ao presidente, ao gerente do Banco do Brasil, solicitando a vinda dele aqui, agradecer ao presidente, agradecer os colegas vereadores que participaram então desse questionamento e agradecer em especial também então o gerente e o funcionário que tiraram o seu precioso tempo e se dedicaram aqui conosco nessa noite e a conversa foi proveitosa. Por felicidade nossa e também do banco, então parece-me que chegamos a um consenso e o gerente tem se prontificado que ele vai contratar uma estagiária, bem como um funcionário permanente no banco, para que seja resolvida a questão do atendimento, a morosidade na questão do atendimento. Então fico muito contente, muito feliz que essa minha indicação verbal realmente ela teve sucesso e teve êxito, porque essa é a nossa função do legislador, não nos preocupar com pequenos detalhes, diria talvez até pequenininha, mas sim se preocupar com aquilo que é fundamento, aquilo que o povo que nos apoiou está lá fora nos cobrando. Então essa é realmente a nossa função enquanto vereador. Agradecer também aqui as duas pessoas que estiveram conosco nessa noite, trazendo informações. Então a assistente social, trazendo informações de importância para essa casa. Muito obrigado.
que só assim nós tiramos algumas dúvidas. Agradecer o chefe de gabinete, seu Mário, por trazer aqui a dificuldade que eu tinha anteriormente falado, na dificuldade, sem saber que o chefe de gabinete vinha exatamente para isso. Eu tinha já citado que a dificuldade a nível de mundo, a crise mundial, nacional, estadual também. Eu sou funcionário do Estado, então eu sei o quanto o Estado está passando também por essa dificuldade. Ainda devíamos aqui nessa casa, cursos que foram previamente marcados no início desse ano letivo, agora recente foram anulados, cancelados, justamente em função da falta de recursos, da queda da arrecadação. Então, assim também o município, seu Mário, acho que é importante, não adianta o executivo ir tocando o barco de qualquer jeito e afundar o barco. Eu acho que o importante é dar o passo com decisão e bem dado. Que seja feito menos, mas seja feito com um recurso realmente que existe e não com endividamento. Então, foi importante as colocações do senhor, sem dúvida nenhuma, e a gente pede até que em outros momentos, se tiver mais alguma informação, a gente fica satisfeito por receber, então, aqui nessa casa. Eu gostaria também de dizer algo a respeito das colocações do vereador Rodrigo. Acho que é muito importante, ele tem citado aqui de um projeto que possivelmente vem trazer aqui nessa casa para posterior aprovação, apreciação e aprovação. Acho que é muito importante, nós discutimos na sessão anterior, na sessão passada. Então, a respeito da questão lixo, até onde foi sugerido aqui fazer a separação, né, e muitas outras sugestões pelos colegas vereadores que também foram colocadas, né. Eu acho que é de muita importância, vereador, parabéns por ter visto essa possibilidade. Eu acho que é trazendo alternativas que nós chegamos realmente a um consenso, porque a questão coleta de lixo, hoje, eu acho que ela tem que sofrer realmente uma grande conscientização para que ela aconteça da melhor forma possível. Quero também agradecer aqui a indicação que eu fiz no começo desse ano, 2009, pedindo para roçar, limpar as margens da SC 423 do Campo Taiol. Tenho passado ontem na rodovia, percebi já que está acontecendo então a limpeza das margens da rodovia. Também quero agradecer à Secretaria Regional realmente desse trabalho estar acontecendo. Uma indicação feita aqui, uma moção assinada por todos os vereadores. Agradeço também aos vereadores pelo fato de ter assinado a moção e agradeço então ao secretário regional pelo atendimento dessa indicação, dessa reivindicação que não foi só minha, mas sim foi dessa casa. Com relação à questão da água da comunidade da Serrinha, a vereadora Fátima tem colocado anteriormente, também dizer que foi indicação feita na gestão passada por mim, pedindo para que se levasse a água lá daquela altura em diante, porque até lá onde ela está foi um mérito do vereador Adilson Deretti, presidente dessa casa. Foi ele que fez indicação e batalhou que a água fosse até na comunidade, na propriedade do seu Nilson dos Santos. E ano passado, antes de findar o ano, eu entrei com a indicação pedindo, solicitando a regional da Casan para que se levasse água até lá na comunidade da Serrinha. E fomos atendidos, o material encontra-se no pátio da prefeitura, então só falta realmente a Casan então fazer aquilo que a vereadora tem colocado aqui, então incrementar, colocar um motor para que bombe a água, e o serviço, a mão de obra, porque o material já é existente, né? Então eu fico muito agradecido pela vereadora estar também somando forças, né? Porque eu acho que a união é que faz a força, assim a gente consegue realmente chegar no objetivo almejado. E aproveitar também, mesmo que tenha passado, mas parabenizar então as mães, começando pela vereadora Fátima, que é a nossa representante aqui nessa casa, e também a Regiane e a Luciana, que são nossas funcionárias aqui da Câmara de Vereadores. Parabéns a vocês, mães, porque a nossa origem realmente nós devemos a nossas mães. Então parabéns, que sejam muito felizes e que saibam conduzir realmente a função de mãe. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Mário Henrique. Queria cumprimentar aqui o presidente, Adilson, e a todos os vereadores e a todos aqui presentes.
queria fazer aqui um convite a vocês aqui, a todos, para prestigiar uma festa lá em Santa Maria nesse final de semana, dia 17. E dar os parabéns às mães, à vereadora aqui, e a todas as mães que nós estamos, hoje já passou o dia, mas vou parabenizar a vereadora. Também queria dizer aí sobre despesa, né? Que se fala tanto em despesa, corte de despesa, né? Mas a gente vê que a prefeitura de Rio do Campo está sempre contratando gente. Vejo ali na prefeitura que está faltando cadeira naquela sala lá para tantos funcionários que tem. Seria hora, eu acho, que dar uma olhada na parte de contratar tantas pessoas. Porque se tem que cortar a despesa, eu acho que não pode contratar gente. Sobre a indicação aqui do vereador Marcos, pedindo um veterinário. Isso seria de grande importância. Porque a gente vê a administração aí contratando ex-políticos só, né? Porque tem tanto contratado hoje aí que a gente vê que não seria de grande importância para o município. Se a crise está aí, eu acho que teria que fazer um corte na despesa também de tantos funcionários contratados. É isso que eu queria dizer a todos. E acho que nós somos todo mundo ciente dessa crise. Agora, por que tantos funcionários naquela prefeitura? Está faltando cadeira lá em todas aquelas salas. Porque tem muitos funcionários contratados, até porque a gente vê aí que não há necessidade. Você imagina, hoje nós estamos trabalhando com essa quantidade de funcionários, vamos ter que parar meio período. Imagina se a prefeitura contratar mais 100 funcionários, como o nosso vereador Sena aí questionou, nós vamos ter que fechar a prefeitura, né? E a gente vê que tem demais funcionários, sim. Tem muitos. Porque hoje a gente vê a educação aí, ainda nem secretário da educação não tem. Quantos funcionários já estão ali naquela sala? Na saúde também. Então, um corte seria especial aí, eu acho que em primeiro lugar é nos contratados. Muito obrigado. Repassar a palavra à vice-presidente para fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Dilson Derrete. Saudação especial à presidente dessa casa, a senhora Fátima, ao primeiro secretário Rodrigo, aos nobres vereadores, as pessoas que nos assistem. Sua presença é fundamental para que saibam os trabalhos realizados aqui nessa casa. E cada dia que se passa, vocês podem perceber, a casa sempre cheia e o assunto sempre há interesse à comunidade. Só para frisar um pouquinho, foi levantada a questão da Casan. O vereador Antônio Carlos não fez comparecimento na última reunião da SDR, até por motivo, né? Mas lá foi se discutida a questão da Casan, a questão da água, e se levantou a preocupação muito grande da peculiaridade da água, das más condições da água do nosso estado, principalmente do Vale do Itajaí. Então, assim foi levantado e foi todos os municípios, assim, é preocupante a história. Até pediram para que não levasse, que não fosse fomentada a lamentação tão grande da questão da água. Mas assim, nós ainda foi considerado o município de Rio do Campo e Salete uma das melhores águas do Alto Vale, uma das melhores. Enquanto Taió, já pertinho de nós, próprio Mirim Doce, Pouso Redondo, então é uma fatalidade a questão da água que aquelas pessoas estão tomando. Então a preocupação é muito grande. Nós no ano passado, na gestão passada, fizemos aqui uma reclamação do nosso, onde que é feita a coleta da água, onde que é primeiramente tratada a água que vem até o município. E lá a gente viu plantação de eucaliptos e assim por diante por uma empresa da nossa cidade. Foi questionado tudo entre mais, mas a gente não tem toda essa força. E, enfim, eles chegaram a plantar ainda,
que com o tempo, hoje talvez ainda não vai ter problema, mas pode ter certeza que com o tempo o nosso município vai ser um município que vai faltar água por motivo, talvez, de empresas não ter colaborado, no sentido de pelo menos ter respeitado um pouco mais, ou nem ter plantado perto da nascente da água. Né? Ainda tanto que se fala em preservação de água. Né? Dizer também, vereador Seno e Fátima, foi levantada a questão da água da Serrinha, também, nesse encontro, e lá estava o empregado lá, o funcionário Fabrício, né, que responde pela Casan, e ele nos colocou que vai ser feita uma cisterna, então, perto da ponte, para que joga água ainda as pessoas do servidão, que não tem todas as casas até o fim, e para que atendesse, então, a finalidade da Serrinha. Porque, que nem o vereador Seno já colocou, equipamentos aí. Então, só falta a questão de jogar água. Mas aí já demonstra como a água está faltando e não tem tanta força. Eu acredito que tem que jogar água para as pessoas lá, tem. Mas nós temos que se preocupar em fazer um depósito maior aqui dentro do nosso município, para que não falte água futura. Que nós tivemos uma reserva. E aqui em cima, vocês podem bem conhecer, só tem duas reservas, né? E a gente precisaria de mais uma, e foi levantada essa questão. E grande possibilidade, então, de fazer, o Fabrício também, ele levantou a questão que fizesse, então, mais um posto de armazenamento de água dentro do nosso município. Porque às vezes a gente só pensa em fazer a distribuição e a gente não pensa na parte maior, que é dar sustentabilidade à água a todos os moradores. Falar também um pouquinho a respeito do esporte. Fico feliz aí pela colocação em primeiro lugar aí da chave dos ganhadores. Então aí novamente a Rio Verde ficou campeã. A gente sabe o esforço, o treinamento que eles têm, mas eu também ficaria contente de ver, né, nesse próximo mandato, nesse próximo campeonato, aliás, que aquilo que eu levantei aqui na outra sessão, de fazer então esses campeonatos itinerantes nas localidades, para fortalecer as localidades do nosso município. E que também não faça um campeonato curto de 1 mês e meio, 2 meses, que nem foi isso, porque para mim eu considero uma vergonha. Porque na realidade isso aí traz benefício às famílias, é educacional para todos. E às vezes a gente se preocupa, muitos dirigentes maiores pensam em fazer simplesmente uma liga de Sul-Lense, onde gasta um monte de dinheiro, em vez de investir aqui dentro do nosso município. Então eu vejo nada contra a liga do Sul-Lense, mas primeiro vamos dar suporte às nossas famílias, aos nossos desportistas de Rio do Campo. Porque a questão não é só futebol que a gente tem que ver futebol, tem que ver handebol, tem que ver outras coisas que envolvem mulheres também. Cadê as nossas olimpíadas? Então fica aqui um questionamento. Eu sou da situação da nossa administração, mas eu também não posso fechar os olhos para tudo. A gente tem que pelo menos ver até que ponto em colocação que está, para nós dar continuidade, porque eu acho que envolver as nossas famílias é importante. E o único jeito é através da educação e através do nosso esporte. Então eu deixo aqui essa reivindicação. O nosso chefe de gabinete, até comentei isso ao prefeito hoje. Eu sou um cara que vem falar aqui, mas falo lá também, porque eu não gosto de me esconder. Então, na verdade, eu sou um cara que estou lutando para que essas famílias tenham um final de semana mais companheiros junto no nosso esporte Rio do Campo. Parabéns aí a Rio Verde, né, por mais esse título. Esperamos ano que vem que tenham mais esportistas participando com mais finalidade. E eu acho que o Alimbairo seria a hora certa para acontecer no nosso município. Seria isso, então, muito obrigado, presidente. Devolvo a presidência ao vereador Adilson Derrete. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 14ª sessão ordinária do dia 11 de maio de 2009.